Recentemente eu andei tendo umas experiências em realidades paralelas realmente muito interessantes. E eu vou tentar relatar essas experiências aí. Só que é sempre complicado colocar esse tipo de experiência em palavra, porque são experiências que estão fora da nossa. Muitas vezes falta semântica para a gente conseguir descrever uma experiência considerada sobrenatural, né? Porque apesar das nossas tecnologias avançadas, apesar da nossa civilização já ter alcançado um considerável estágio de evolução, né? A gente ainda não evoluiu na questão da linguagem. A nossa linguagem humana ainda é muito limitada. Faltam certas palavras para a gente conseguir descrever aquilo que a gente quer informar. Isso ocorre muitas vezes quando a gente está falando de processos sobrenaturais, mas mesmo assim eu vou tentar descrever da melhor forma possível. É... Então, é... nós temos um conceito meio errado de projeção astral. O que a gente considera que a projeção astral, na verdade, é uma vivência numa realidade paralela. E isso acontece de um modo muito misterioso, porque existe aquele conhecimento de que existe um outro corpo dentro desse corpo, que chamam de corpo astral, corpo etérico, corpo espiritual, corpo sutil. Tem vários nomes, várias nomenclaturas para esse possível corpo que existe dentro desse corpo. Mas hoje eu já não acredito nisso, eu vejo esse processo numa outra forma. É como se no momento do desdobramento, da projeção, você realmente se projetasse. Só que não é algo dentro desse corpo que sai. Isso, claro, na minha percepção. É, quando você se desdobra, é alguma outra coisa que você projeta. E essa outra coisa não é necessariamente um outro corpo, é alguma outra coisa, algum princípio consciente que você projeta como se fosse uma espécie de projeção holográfica, como se fosse um holograma ali sendo projetado pelo seu próprio corpo em consonância com a tua mente, né? A tua mente dá a programação do software e o teu hardware, que é o seu corpo, funciona como uma usina de energia que possibilita esse tipo de projeção. Então, comigo é assim que acontece, né? Só que quando ocorre essa projeção, eu me encontro, depois desse processo inicial de desdobramento, eu me encontro numa realidade paralela. Na imensa maioria das vezes, aqui mesmo, no meu quarto, só que eu percebo que às vezes a cama está numa outra posição, ou tem um outro lençol na cama, ou tem móveis diferentes dos que eu tenho aqui no meu quarto. Ou então eu olho assim para a roupa que eu estou vestindo e eu vejo que eu estou usando uma roupa que eu nunca vi, né? Que eu não tenho aqui. Aí às vezes aqui eu durmo só de bermuda sem camiseta. Aí lá na outra realidade, quando eu acordo lá, eu tô de casaco, eu tô de manga comprida. Então são realidades muito semelhantes a essa realidade aqui. São realidades assim que são praticamente idênticas umas às outras, mas elas sempre possuem alguma divergênciazinha, alguma pequena diferença assim. Só que o mais interessante dessas experiências em realidades paralelas é que muitas vezes eu encontro pessoas que já faleceram. Pessoas que já faleceram nessa realidade aqui, onde eu estou gravando esse vídeo, mas que em outras realidades ainda estão vivas. Então, eu chego à percepção de que, mesmo que eu morresse aqui agora, nesse exato momento,
eu, como cristiano, continuaria existindo numa realidade paralela. Isso é algo muito interessante. Quando você tem essa percepção, você adquire outras leituras acerca do nascimento, da vida e da morte. Eu acho que tem um pessoal, aqueles agentes de saúde que ficam batendo nas portas aí. Eu acho que os caras vão bater aqui justamente na hora que eu tô gravando aqui, mas vamos prosseguir aí. E aí, quando você tem essa percepção, você adquire outras visões acerca do nascimento e acerca da morte, né? E acerca da própria vida, né? Porque, pô, considerando a existência de realidades paralelas, você percebe que se você morrer agora, você provavelmente continuará existindo em outras realidades paralelas, porque são incontáveis realidades paralelas e incontáveis outras versões de você mesmo espalhado por essas realidades paralelas. Por exemplo, no meu caso, eu já verifiquei de um modo sensível, palpável, tátil, real, a existência de realidades paralelas e a existência de outros cristianos nessas realidades aí. Ou seja, então, a gente chega a uma outra questão, né? O que realmente nasce, o que realmente vive e o que realmente morre. E se a gente for falar de reencarnação, aí a coisa fica ainda mais esquisita ainda, né? Porque o que está reencarnando? Porque, por exemplo, o cristiano morrendo agora, aí existem outros cristianos em outras realidades paralelas que continuam vivendo. Então, esse cristiano que morreu aqui, aí ele vai ficar na erraticidade do mundo espiritual e depois vai reencarnar. Aí, quando ele reencarnar, ele vai reencarnar numa outra personalidade, num outro corpo, outro contexto, mas que também haverá outras versões dessa outra personalidade espalhada por entre as incontáveis realidades paralelas, né? Então, essa percepção que está chegando agora no planeta, porque isso não é uma exclusividade minha, tem várias pessoas ao redor do planeta que estão tendo essas experiências aí de realidades paralelas, essas vivências táteis, palpáveis com realidades paralelas. E é uma informação que já está no inconsciente coletivo aí. Então, futuramente nós teremos uma percepção completamente diferente e muito mais ampliada acerca do nascimento, da vida, da morte e da possibilidade de reencarnação e, consequentemente, a questão da salvação, da libertação, também vai ganhar uma outra conotação, uma outra percepção, porque se são várias versões de nós mesmos espalhadas em infinitas realidades paralelas, como que faz para libertar todas essas infinitas versões que estão aí? E será que existe a possibilidade de um único fragmento, uma única versão, conseguir se libertar sozinha e as outras continuarem? Mas essas outras versões que continuarem, então, o que elas são, então? Daí eu cheguei a um outro entendimento acerca disso, baseado nas minhas próprias experiências, porque é o seguinte, quando eu acesso essas realidades dos outros cristianos, eu sempre constato que esses outros cristianos levam vidas praticamente idênticas às vidas que eu levo aqui, e eles possuem as mesmas aspirações, as mesmas inclinações, as mesmas tendências, gostos e desgostos do que eu. Então, como por exemplo, numa experiência recente aí que eu tive, eu verifiquei que o histórico do YouTube do meu outro cristiano de uma realidade paralela é basicamente idêntico ao histórico do YouTube do meu eu aqui, dessa realidade aqui, desse cristiano aqui. Ele gosta de assistir vídeos dos mesmos assuntos que eu,
Inclusive, eu verifiquei que no histórico recente dele, ele estava assistindo um anime que eu também estava aqui há um tempinho atrás assistindo também. Então, eu cheguei à seguinte conclusão, que quando um fragmento alcança a libertação, automaticamente todos os fragmentos conectados àquele cara, aquela pessoa, se libertam também, porque existe um compartilhamento mútuo de informações entre todas as suas versões das realidades paralelas aí. São vivências que obedecem a uma sincronicidade de acontecimentos, sabe? Ou seja, existe uma internet, existe um fluxo de dados que permeia todos os seus outros eus espalhados nas realidades, nas incontáveis realidades paralelas que existem aí no multiverso. Ou seja, sei lá, quando você decide cursar uma determinada faculdade, vamos supor, eu vou cursar astronomia. Muito provavelmente você só teve essa ideia, você só foi impulsionado a esse ato por conta dos seus outros eus de realidades paralelas que estão fazendo a mesma coisa. Então, as existências das nossas múltiplas versões, dos nossos outros eus de realidades paralelas, funcionam em reações em cadeia. Uma coisa muito interessante. O que um faz, parece que existe uma teia telepática entre todos eles que impulsiona a todos eles a fazerem praticamente a mesma coisa. Então, é por isso que as nossas outras versões levam vidas tão semelhantes às nossas aqui, porque existe uma conectividade absoluta entre todas as nossas versões de todas as realidades paralelas existentes aí. São acontecimentos que funcionam em reações em cadeia. É como você botar uma fileira de dominó, dar um peteleco no primeiro dominó que está assim, né, na fileira, aí consequentemente todos os dominós vão caindo numa reação em cadeia. É basicamente isso que acontece com os nossos eus das realidades paralelas aí. Mas aí, falando sobre as experiências que eu tive, recentemente tive uma experiência, uma realidade paralela, né? Em que eu vim aqui pra... Então, tem uma coisa que eu sempre faço nessas outras realidades. Eu tento estabelecer um intercâmbio de comunicação multidimensional com os meus outros eus dessas outras realidades aí. Por exemplo, eu tento pegar o celular e enviar um e-mail para o meu e-mail daqui. Ou seja, quando eu estou consciente numa realidade paralela, eu tento pegar o celular do Cristiano lá, daquela realidade, entrar no e-mail e enviar um e-mail para o meu endereço daqui, para ver se a internet funciona como uma possibilidade de tráfego multidimensional de informações. Então eu sempre tento pegar o celular do outro cristiano, de qualquer outro cristiano, de qualquer outra realidade, pegar um celular, um tablet ou qualquer meio de se conectar. Eu tento enviar um e-mail ou eu tento tirar uma foto de mim mesmo na outra realidade e enviar para mim aqui, para que eu tenha uma espécie de prova concreta desse intercâmbio das nossas outras versões nas outras realidades. E eu fico me perguntando, né, que muito provavelmente os outros cristianos das outras realidades, pode ser que eles também estejam tentando fazer isso. Pode ser não, é praticamente uma certeza, porque eles compactuam de uma mesma cadeia de informações mentais, sabe? Os mesmos gostos, é como clones, são clones, entendeu? E aí eu fico perguntando, provavelmente o outro cristiano lá daquela outra realidade deve estar se questionando sobre esses processos, deve estar tentando fazer a mesma coisa,
deve estar pesquisando sobre esses assuntos aí para entender melhor. E, cara, seria muito interessante se a gente conseguisse realmente criar uma tecnologia de WhatsApp interdimensional que, em vez de você se conectar num Wi-Fi em que você entra em contato com a internet dessa realidade aqui, desse mundo, você se conectaria com um Wi-Fi de multiverso, em que, ao invés de se conectar somente à internet desse mundo, você se conectaria com a internet de múltiplas realidades e enviaria um WhatsApp para o teu outro eu de uma realidade paralela e ficaria conversando com ele. E quem sabe no futuro consigam criar até mesmo uma tecnologia em que você consiga encontrar através de um portal ou através de alguma outra possibilidade de você ir daqui para uma outra realidade paralela e você encontrar assim, uma outra versão de você mesmo, sabe? Da mesma forma como você encontra o teu vizinho na rua. Você vai e encontra... Cara, isso é possível, isso não é algo impossível. Porque eu consegui enviar uma informação daqui para uma realidade paralela. Isso foi, não sei se foi sorte, se foi coincidência, mas foi o seguinte: eu aqui estava dormindo, né? Estava no meu quarto dormindo. Só que eu dormi com o celular ao lado do meu travesseiro. E o meu celular, ele tava tocando um áudio, né? Tava tocando áudio porque eu costumo dormir escutando audiolivro e tal. Aí eu tava dormindo com o celular do lado do travesseiro e o celular tava tocando um áudio. É um audiolivro do O Príncipe do Maquiavel. Aí eu, enquanto dormia aqui, eu despertei nessa realidade paralela. E nessa realidade paralela, por algum motivo, eu estava conseguindo escutar o que o meu eu daqui estava escutando, que era o audiolivro do celular que estava do lado do travesseiro. Olha só, eu estava na realidade paralela, super consciente, no corpo do outro Cristiano lá daquela realidade. E lá naquela outra realidade, no corpo do Cristiano, lá, tudo lá, eu ouvia um áudio que estava tocando aqui, nessa realidade aqui. Ou seja, foi um envio interdimensional de informação, cara. Eu enviei uma informação para uma realidade paralela, um áudio. Então, depois eu fiquei me perguntando como que isso foi possível acontecer, qual foi o mecanismo envolto nesse processo. E aí eu descobri que o meu corpo dessa realidade funcionou como um emissor de informações interdimensionais. Aí, para explicar como isso aconteceu, eu vou ter que fazer mais uma outra explicaçãozinha. Porque é aquela coisa que o Nikola Tesla falou. Ele falou que se você quiser entender como o universo funciona, você tem que pensar em termos de frequências e vibrações. Aí, por exemplo, nas transmissões de rádio existem as ondas FM e as ondas AM. As ondas FM funcionam para transmissões a curto alcance, enquanto as ondas AM funcionam para transmissões a distâncias maiores, a longo alcance. E aí, a grande sacada da comunicação para outras realidades é você utilizar ondas que sejam adequadas ao envio para outra realidade. Do mesmo modo que as ondas FM são para uma curta distância, as ondas AM são para uma longa distância, existem ondas que vão para outras realidades, que possuem essa qualidade
de irem para outras realidades e transmitirem e receberem informações de outras realidades. E eu, pesquisando, eu vi que quando os processos neurais estão na nossa fase do sono com sonhos, a fase do sono em que ocorrem os sonhos, o cérebro opera na faixa de ondas delta. Faixa de ondas delta, essa é a chave. Faixa de ondas delta. Ou na faixa de ondas inerente à fase de sono REM, Rapid Eye Movement, que é uma fase do sono que também ocorrem os sonhos. Então, olha só que negócio interessante. Enquanto o meu corpo estava aqui deitado, ele estava naquele momento de sono com sonhos e o cérebro dele estava operando na faixa de ondas delta. Entendeu? Então, o cérebro funcionou como uma espécie de estação de rádio que captou o áudio do celular que estava tocando ao lado do meu travesseiro e a partir das ondas delta que estavam sendo processadas pelo cérebro, houve um envio do áudio daqui para outra realidade, pô. Isso foi algo incrível, cara. Essa informação tem que cair nas mãos de um cientista aí, do nível de um Nikola Tesla, de algum cientista que seja maluco mesmo, porque alguém para pensar nessa possibilidade hoje, ainda hoje tem que ser doido mesmo, né? E aí, para criar uma tecnologia de intercâmbio de informações multidimensionais, é preciso criar uma tecnologia que trabalhe com o envio e manipulações de informações nas faixas das ondas delta. Criar uma espécie de algum equipamento, né? A gente tem o modem, né? O modem emite ondas Wi-Fi e as ondas Wi-Fi carregam as informações da internet. Se a gente criar uma espécie de modem que emita um Wi-Fi baseado em ondas delta, a gente consegue criar uma internet multidimensional, se conectar com outras realidades e criar tablets, smartphones que vão se conectar com redes de outras realidades e vão conseguir fazer esse processo que o meu cérebro fez, de captar uma informação daqui e enviar para uma outra realidade. E, de igual maneira, captar uma informação de uma outra realidade e enviar para cá. E assim vai dar para criar um WhatsApp interdimensional, que você vai enviar uma mensagem lá para o teu outro eu de uma realidade paralela, vai enviar foto com ele, mensagem por áudio. Isso é real, é real. É tão real quanto o calor do sol, quanto o fogo queima, quanto a água molha. É real. É um processo real, não é ficção. Isso é uma possibilidade altamente possível de acontecer. E aí, cara, isso vai revolucionar, né? A vida da humanidade, pô. Porque as percepções da vida vão se alterar completamente, porque a partir do momento que você descobre que existem incontáveis realidades paralelas, incontáveis outras versões de você mesmo vivendo vidas paralelas nessas realidades paralelas, tudo muda de percepção, né? Primeiro que é possível que não exista mais tanta solidão no mundo, porque, pô, já pensou você com a possibilidade de conversar com uma outra versão tua? Você vai, pô, vocês têm gostos em comum, né? Vocês vão, pô, vai ser uma companhia, no mínimo, interessante. Já pensou você abrir o WhatsApp, aí falar, pô, vou trocar uma ideia aqui com o meu outro eu, com o Cristiano lá da realidade XYZ. Porra, vai revolucionar o planeta. Então, essa informação já está presente no inconsciente coletivo e eu creio que em breve algum cientista maluco vai captar essa informação
e vai trabalhar nessa tecnologia aí. A grande chave é trabalhar com as ondas da frequência delta. Ondas de frequência delta é a grande chave para esse tipo de coisa. E aí. Mas só que também tem uma coisa: tem a questão do sistema de controle. Numa experiência que eu tive recentemente, eu estava numa realidade paralela, peguei um celular, tirei a foto de mim mesmo na realidade paralela e eu estava a um passo de postar essa foto ou no Facebook com alguma informação ou de enviar para cá. E quando eu estava lá quase conseguindo, apareceu uma entidade que me puxou por trás pela gola da minha camiseta, me jogou no chão e eu lembro que essa entidade falou alguma coisa comigo, me deu um esporro lá. E tinha uma voz assim que parecia um som de um trovão, cara. Negócio muito sinistro. E eu assim, caído no chão, ainda consegui esticar assim um braço. E a minha mão tocou no braço dessa entidade. Só que eu não consegui ver nada. Tipo, a entidade estava ali, numa presença sensível, real, mas ela estava invisível. E aí, depois eu termino de relatar aí, tive umas experiências muito interessantes aí, cara. Mas depois eu relato aí, porque agora eu tô meio com preguiça de ficar falando aí. Mas depois eu relato aí.